ワールドカップ決勝トーナメントで日本の前に立ちはだかるのはサッカー王国ブラジル。しかしブラジルメディアは日本を決して楽な相手とは見ていません。むしろ親善試合での敗戦から日本との一戦をかなり警戒している様子。果たして王国ブラジルは日本代表をどう分析しているのでしょうか。Acabou de empatar com a Suécia e vai pegar o Brasil na segunda-feira. Mauro César, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Brasil e Japão, segunda-feira às 14h, esse jogo, Mauro. A seleção japonesa ficou nesse empate com a Suécia, que agora está no caminho da França. Suécia e França, e a gente vai passar aqui no decorrer desse Canelada como é que tá ficando os jogos. Sai gol dali, sai gol daqui, vai alterando o cenário até ali dos melhores terceiros colocados. Mas o Brasil, isso sim já está confirmado, é Brasil e Japão na segunda-feira. Mauro César, muito boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite, companheiros. Pois o que me chamou muita atenção foi que os dois times lutaram até o final para fugir da França e enfrentar o Brasil. Isso foi até comentado durante o jogo, na transmissão da TV Globo, pelo repórter Marcelo Correge, está lá em Dallas direto, lá acompanhando, e no contato com os japoneses, né, com a imprensa, o pessoal do Japão. Ele fez essa observação: olha, os japoneses não querem pegar a França, preferem pegar o Brasil. E no jogo ficou claro que a Suécia também não queria pegar a França, queria pegar o Brasil, porque correu atrás do gol até o final. Se a Suécia quisesse pegar a França e não o Brasil, ficava tocando a bola ali, olha, tá bom, aqui 1-1, eu vou pra França, mas não, correu atrás até o fim. Gente, isso aí não é só para ganhar um jogo, você tá planejando a sua caminhada, né? Como a Holanda deu uma titubeada, tomou um gol, ficou 2-1 em dado momento, o Japão venceu por 1-0. Se o Japão fizesse outro gol, o Japão seria o primeiro. A Holanda foi lá e meteu um terceiro gol. Por quê? O caminho da Holanda é Marrocos, e depois de Marrocos passando, vai pegar a tremenda carne assada, que é Canadá ou África do Sul. Porra, peraí. Você pegar na oitava de final da Copa Canadá ou África do Sul, melhor que isso, impossível. Mais fácil que isso, não ganhar de Canadá ou África do Sul numa oitava de final, a Holanda tem que deixar o futebol. Então é óbvio que todo mundo olha para isso e planeja, olha, esse caminho aqui é melhor e tal. E nessa Copa, com essa coisa de terceiros colocados e tudo, mais ainda. Jogos em que dois times podem se interessar pelo resultado, e o resultado era bom para os dois, no sentido da classificação, os dois entram, tá tudo bem. Não, o couro comeu, os dois times tentaram até o final. E a Suécia foi melhor justamente na segunda parte do segundo tempo, quando conseguiu dar sufoco até no Japão, né? O que, num determinado momento do jogo, parecia que não aconteceria. Ou seja, isso acho que diz muito sobre o momento da seleção brasileira e da seleção da França. Não tem vergonha nenhuma. A França tem um time melhor hoje, o que não significa que o Brasil não possa vencer a França, ou que se o Japão jogar com o Brasil ele pode ser eliminado. Acho até que é mais provável que seja eliminado. O Brasil tem mais time que o Japão, embora o Japão tenha uma equipe bem organizada e tal. Mas isso me chamou muita atenção, a luta dos dois times claramente, para jogar contra Brasil ou França. Quem que você quer? Eu prefiro enfrentar o Brasil. Então, isso é importante até para uma reflexão que o futebol brasileiro tem que fazer. Não é para ficar dodóizinho, não, peraí, então, ninguém está esnobando a seleção brasileira. Não foi isso que foi dito. É uma questão, tem que fazer uma escolha, né? Vai enfrentar o quê? Ó, tem dois caras para você brigar aqui. Esse aqui é um grandão forte, esse aqui é um grandão forte, mas ele não está tão forte assim. Pô, vai que apanhar, vou tentar apanhar desse aqui então, pô, não tem jeito. Ou se eu tiver a chance de ganhar. Eu acho que isso diz muito também sobre esse momento da seleção brasileira, que não é por conta dessa participação, é de todo o ciclo de Copa, toda a confusão que foi feita. E eu concordo com o Facincani com relação ao jogo, poderia ser melhor. E a seleção do Japão é organizada e tudo, mas também tem uma pegada aramiliso, né? Assim, é difícil fazer gol, né? Hoje teve gol do Plata, aí gol do Plata, gol do japonês no mesmo dia, acho que é um pouco demais. Então, acaba ficando um negócio um pouco limitado, né? A Suécia, acho que é um time inferior. Acho que a Suécia, o Brasil passaria com mais facilidade. O Japão, apesar dessa deficiência, é um time organizado, muito aguerrido, que recentemente venceu o Brasil, né? Que acho que pode dar um trabalho. Acho que o Brasil é favorito, acredito que passe, mas vai ter que jogar melhor do que jogou até agora, né? Porque, por exemplo, contra Marrocos, a atuação foi ruim, poderia ter perdido, especialmente no primeiro tempo. Os outros dois jogos foram com adversários bem abaixo. Agora é um time melhorzinho que vai se mobilizar para esse jogo e deve exigir mais da seleção brasileira. O Japão venceu esse amistoso contra a seleção brasileira, amistoso recente, em outubro do ano passado, vitória por 3-2, de virada, vitória da seleção japonesa, que está no caminho do Brasil nessa Copa do Mundo. Flávio Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. O que você acha? Brasil e Japão na segunda-feira. Tá feliz, Flávio, com o Japão no caminho do Brasil ou não? Eu não ligo muito pra isso não, né? Boa noite.
Mas vai ser um jogo interessante, porque o Japão tem mais time que o Brasil. O Brasil tem mais individualidades. Essa é a leitura que eu faço do jogo. O Japão é um time montado, um time que sabe o que quer, um time com personalidade. Eu até estranhei nessa parte final do jogo, quando a Suécia foi para cima do Japão, depois do gol da Arábia, né? E o Japão se desestabilizou um pouquinho, mas ele tem sido um time muito capaz de dominar. O jogo contra a Holanda ele teve uma frieza impressionante. Tocou passes, reagiu bem, fez o gol no final. Quer dizer, o time sabe muito bem o que quer. E um time que troca bem os passes, né? Isso é... Lembra muito a seleção de Marrocos, que criou problemas para o Brasil. Uma seleção que joga muito parecido. Ela tem uma virtude que o Brasil também tem, que é marcar muito bem a saída de bola do adversário. Quando o adversário sai, ela faz um abafo. O Brasil está fazendo isso. Desde o jogo contra o Egito, o Brasil está conseguindo gols com esse tipo de situação. Mas ela cedeu para a Suécia hoje. Ela estava saindo bem nas outras partidas. Hoje ela cedeu. No momento que a Suécia fez a abafa, ela demonstrou uma certa dificuldade para sair jogando. No final da história, o Japão, seu segundo, acabou sendo o mais lógico realmente, mas é um adversário pior do que a Suécia. A Suécia seria um adversário, eu diria que apesar do Gyökeres, apesar do Isaac e tal, o Brasil teria uma certa tranquilidade. O Japão é mais preocupante. O Japão é um adversário para tomar muito cuidado. E principalmente, eu duvido que o Ancelotti vai cogitar essa hipótese, né? Mas tem aquela coisa, Japão, tal. Isso vai ter muito, tá conversinha de boteco, futebol japonês e tal. Não é assim. O Japão tem mais time montado, conjunto, do que o Brasil. E o Brasil tem mais individualidade. O jogo coletivo, né? O coletivo do Japão é melhor. O coletivo do Japão é melhor. O melhor lado do Japão joga no pior lado do Brasil. Lado esquerdo do Japão. Nakamura, Kamada, joga no Palace, jogou muito tempo na Premier League. O Maeda. Esses três caras, eles têm um entrosamento quando em algum momento do jogo funcionou a equipe japonesa contra a Suécia, que pega justamente o lado em que o Danilo vai ter que jogar como um zagueiro, vai ser muito explorado por ali. Vai ser um teste pro experiente zagueiro, agora lateral, novamente, do Flamengo / Seleção Brasileira. É o lado em que o Bruno Guimarães é um cobertor curto, o Bruno tem que sair, o Bruno é o cara do escape, e aí é onde o Japão entra para jogar. É o Casemiro que fica exposto, e no lado do Magalhães. Então, assim, a seleção brasileira vai ter um teste ali bastante ríspido ao longo do jogo com essa trinca japonesa, porque o lado direito, repito, do Brasil, calcanhar daqueles defensivos está por ali, por onde o Japão joga melhor. Então, a saber o que vai pensar o Ancelotti, se ele vai segurar um pouco. Segura um pouco o Bruno Guimarães. O Brasil já tem dificuldade para levar essa bola mais à frente. O Bruno tem sido o cara que está praticamente armando o jogo. Aí, se o Bruno não sobe muito, você vai ficar com o Ryan isolado. O Ryan é um menino que precisa trabalhar, não ele teve atitude diante da seleção escocesa, mas o Brasil é um time que ataca pensando e inclinado ao lado esquerdo, que é com o Vinícius voando baixo, com o Matheus Cunha circulando por ali, a infiltração do Douglas Santos. O Brasil joga majoritariamente pelo lado esquerdo. E para um jogo como esse, até pelo Japão se lançar um pouco mais à frente, pelo lado que ele tem mais capacidade ofensiva, vai ter que jogar em cima do Ryan. Só que para jogar em cima do Ryan, você vai ter que soltar o Bruno. Para soltar o Bruno, você vai explorar. Então é um jogo de xadrez. Eu tô querendo entender como é que o Ancelotti vai tentar desenhar essa equipe no Brasil, para o Brasil não ficar penso e deixar a equipe do Japão gostar daquilo que ela faz mais de melhor, que é trabalhar nesse corredor esquerdo. A seleção japonesa mostrou como é que pode levar problemas ao Brasil. Pode. Um time muito disciplinado taticamente, como disse o Flávio, o jogo coletivo do Japão tá mais acertadinho do que o do Brasil, tá mais redondinho do que o do Brasil. O Brasil chegou nessa Copa do Mundo e a verdade é essa, o Ancelotti ainda tá encontrando o time, né? Tá mexendo no time ali com o carro andando. Durante a Copa do Mundo. O jogo coletivo do Japão superior ao do Marrocos. Acho que é superior. O Brasil teve muitos problemas. Claro, nos primeiros 20 minutos, depois da parada hidráulica a coisa melhorou, mas os primeiros 20 minutos do Brasil contra o Marrocos foi um vareio, foi um passeio, né? E o Japão, para mim, é melhor que o Marrocos. O jogo coletivo do Japão é melhor que o Marrocos, mais consistente.
precisa tomar cuidado. É claro que o Brasil também já está no outro patamar de evolução com relação ao primeiro jogo, sem dúvida. O time vem melhorando e tal. Você já tem algumas definições, essa coisa do posicionamento do Ryan, que foi citado agora pelo Facincani, é um cara que obstrui, né, a saída de bola do adversário, ele cria uma dificuldade, ele meio que ajuda a forçar o erro, isso tudo melhorou, né? Mas o Brasil teve problemas com o Marrocos e eu acho que ele vai ter algo semelhante com o Japão, com dois detalhes diferentes. O Japão é melhor que o Marrocos e o Brasil também está melhor do que o Brasil no primeiro jogo, sem dúvida. E o momento da seleção brasileira, algo que o Mauro César destacou aqui, e, enfim, você conversa e você acompanha os colegas que estão lá, no caso, o Marcelo Correge, que conversou com torcedores na porta do estádio, e os suecos querendo escapar do caminho da França, querendo fugir do caminho da França para enfrentar o Brasil. Em outro momento da história, acho que ninguém gostaria de pegar o Brasil, mas hoje está todo mundo querendo fugir do caminho da França, que é uma das candidatas ao título, seleção favorita a chegar a mais uma final, chegou nas últimas 2 finais de Copa do Mundo. E, Mauro, isso eu acho que no decorrer do caminho do Brasil nessa Copa do Mundo, porque antes da bola rolar para a Escócia e Brasil, os escoceses também. A gente pode sonhar com um empate com o Brasil, porque o Brasil já não é mais o mesmo. A gente acompanhou também Marrocos e Brasil, seleção africana, também muito confiante para enfrentar a seleção brasileira. Em outro momento, não sei se teria essa confiança toda. Mas é o momento do Brasil que não passa essa confiança toda, Mauro. O Brasil não assusta como antes, né? Isso é muito óbvio. Gente, isso é muito natural no futebol. Acontece também com clubes grandes, tradicionais. Vou pegar um exemplo lá de fora, para não melindrar que eventualmente se fala do clube brasileiro, o torcedor fica dodói. Vamos pegar um time lá de fora, o Manchester United, o mais rico do mundo, era ele e o Real Madrid, cada ano era o mais rico do mundo. Quanto tempo tá numa draga danada lá? Não ganha nada. Nunca mais foi campeão inglês desde que o Alex Ferguson pendurou a prancheta. Não ganha. Investe barbaridade. Mas um clube mal gerido lá pela família Glazer, vários problemas. Então você olha e fala, cara, uma camisa importante, um time desse tamanho, né? E não consegue ser mais campeão. Conseguiu perder uma Liga Europa pro Tottenham, que não ganha nada, ganhou na temporada retrasada, né? Foi campeão em cima do United. Então, isso acontece. Se um clube grande tem uma seleção importante, também tem esses momentos de crise. A própria França, antes de ser campeã do mundo em 98, ela ficou fora de 2 Copas, com 2 eliminações dramáticas dentro de casa. Perdeu o jogo para Israel, outro para Bulgária. Não foi a 2 Copas do Mundo. Aí foi na Copa de 98 como sede, evidentemente, fez um trabalho muito bom com a Bejaquet, foi campeão do mundo. E ele mudou o seu patamar, inclusive, né? Então, isso acontece. A Inglaterra foi campeã do mundo em 66, jogou a Copa de 70, fez um grande jogo contra o Brasil, depois ficou fora de Copa do Mundo, também não se classificava. E a Escócia jogava a Copa do Mundo. Então, isso ocorre. A Alemanha, tantas vezes aí, 8 finais, 4 títulos. O que aconteceu com a Alemanha na Copa passada? Eliminada na fase de grupos, porque perdeu para o Japão. O Japão que foi jogar contra o Brasil, que também ganhou da Espanha. E quando o Japão ganhou da Espanha, eliminou a Alemanha, lá no Catar. Então, acontece. A Itália que se classifica a Itália virou uma saco de pancadas, né? Uma chacota. E há 20 anos era campeão do mundo em 2006. Você pensar que uma Copa a cada 4 anos é pouco tempo, né? Porque se claro. for em 2006, tem 10, 14, depois não vai mais. Não vai mais a Copa do Mundo. Foi aqui ao Brasil, não foi em 18, 22 e agora. A última Copa foi aqui no Brasil, já tem 12 anos. Então, é chocante isso aí. Mas acontece, o Brasil não tá nessa situação. Mas, evidentemente, por conta de desorganização, uma série de problemas desse ciclo, então foi uma tremenda bagunça. 3, 4 vezes trocando presidente de CBF, 4 técnicos diferentes entre interinos e o efetivo. E é claro que você não vai ter uma equipe poderosa, ameaçadora, desafiadora e que vá assustar. É difícil chegar nesse patamar. E não é o que acontece. Então, os outros olham e falam, cara, esse time do Brasil não é tão bom, não assusta tanto. Então, é natural que prefiro entre a França e o Brasil enfrentar a seleção brasileira. Cabe ao time do Brasil o quê? Se aprimorar, mostrar que o futebol em campo, tal, crescer e vencer os adversários. Aí você muda essa perspectiva. Isso não tem nada demais. É absolutamente natural esse tipo de reação de outras equipes quando olham para a seleção brasileira, né? Mas vejamos, como vai ser, né? Eu concordo com o Flávio, que deve ser um jogo chato. Mas eu acho também que o Japão respeita muito o Brasil. A Holanda não tem medo do Brasil. É mais ou menos como aqui na América do Sul, quando joga Brasil e Uruguai. O Uruguai olha para o Brasil e não tem medo do Brasil. Ele se acha grande também. O futebol uruguaio de seleção tem muita autoestima. Ele se acha 4 vezes campeão do mundo, que não é. Porque ganhou 2 vezes a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos quando não tinha Copa do Mundo. Mas eles falam que tem 4 estrelas, põe na camisa e tudo.
Né? Tem camisa do lugar com 4 estrelas. Com autorização da FIFA. Pois é. Deixa colocar as 4 estrelas. Vambora. É uma bagunça isso aí também, né? Porque não é campeão, não. Enfim. Mas eles, quando enfrentam o Brasil, eles não têm medo do Brasil. Geralmente eles vão lá, não, a raça charrua e tal, vão pra cima. Pode perder e tal, mas eles enfrentam, eles não temem. Outras seleções têm receio do Brasil. A Holanda também não teme o Brasil. Mas o Japão acho que tem um respeito. Né? Até pela influência do futebol brasileiro, não só do Zico, outros personagens que estiveram lá e tal, eles respeitam o Brasil. E tem essa coisa do japonês também e tal, né? Uma certa reverência. Não sei até que ponto isso pode pesar no jogo em si. Então, mas acho que foi, para o Brasil, melhor assim. Pegar a Holanda acho que não seria bom nesse momento, não. E a Holanda não ia deixar escapar essa chance, pelo que eu falei. O caminho da Holanda é muito bom. Tem o Marrocos, né, que é uma boa equipe, que pode até eliminar a Holanda, mas se passar para o Marrocos, você está praticamente nas quartas de final. Porque vai ter que fazer muita força se chegar até lá para perder para Canadá ou África do Sul, gente. Então, esse é um caminho que ficou muito bom para a Holanda. A Holanda é forte candidato, passando para o Marrocos, já está nas quartas de final. Estou falando de 2 fases à frente, né? E o Brasil terá que passar pelo Japão e ver quem vem pela frente aí depois. Uma tática boa que podia usar era colocar o Zico atrás do gol quando o Japão estiver atacando. Claro. Sim. É capaz de... Ficarem saudando o Zico, eles esqueceram do jogo. Eles chamam o Zico de rei, não é? E é mesmo. E é mesmo. Até o pai do futebol japonês. Claro. É o pai do futebol. Isso, até a alimentação dos jogadores do Japão foi o Zico que mudou. Um negócio muito sério. Ele só comia aquele arroz, papá, então ele falou, não, isso aqui para atleta não dá. Na época do Kashima, tinha um técnico que já era um senhorzinho, esqueci o nome dele, e ele passava pro Zico. Ele falava, olha, Toca aí. Toca porque você sabe das coisas. E o Zico fez um trabalho extraordinário, virou um deus em Kashima. Depois ele foi para a seleção do Japão, roubaram o Japão contra o Brasil, com o Zico como técnico louco da vida. E ele é muito reverenciado, né? Ele fica boa parte do ano lá e tal. Então, o fator Zico, uma visita do Zico, a seleção japonesa poderia dar uma intimidada aí, porque os Zico eles respeitam pra caramba. Nossa, não é nem respeito, é reverência, né? É como se o Maradona chegasse do outro lado para enfrentar a Argentina e pedisse algo pros argentinos. É meio que assim. O que aconteceu em 90. Aparecer, né? Vou jogar em Nápoles, com a seleção da Argentina, a cidade inteira falou, não, é você. Você para torcer Claro. para ele, né? Foi Claro. Tem esse respeito Tem. do futebol japonês ao futebol brasileiro por essa ligação.